Saudações, seja bem-vindo a essa aula. Eu sou o Mauro Miguel e nessa aula eu quero te mostrar como fazer o controle de documentos de uma forma dinâmica e automática aqui no Excel. Depois dessa aula, você vai aprender como trabalhar de uma maneira mais eficiente aqui no Excel, reduzindo horas de trabalho para apenas minutos. Veja só aqui. Tem esses documentos: seguros, manifesto, inspeção, INSS e quitação. Tudo bem. Esses documentos aqui têm uma certa validade. E eu quero saber aqui os documentos que estão no prazo e documentos que estão atrasados ou que já expiraram. Então, esse é o meu objetivo. Nessa aula, eu vou te mostrar duas soluções. Eu vou te mostrar como fazer aqui o controle, formatando aqui apenas a coluna ou formatando aqui toda a linha do documento em análise. Então, ao final dessa aula, você vai aprender aqui como implementar essas duas soluções nas suas planilhas. Vamos lá. Para eu saber aqui se uma data ou se um documento está atrasado ou não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comparar a data de validade com a data de hoje. Então, eu aqui apresento um esquema para ser mais fácil. Se a data de validade aqui ela for maior ou igual à data de hoje, quer dizer que o documento está no prazo. Caso contrário, quer dizer que o documento está expirado. Agora, para eu trazer a data de hoje, vou usar aqui a função today. Se você usa a versão em português do Excel, vai ser então a função hoje. Então, coloco aqui igual today, dou um enter e veja só. Aqui está 15 de 5 de 2025. O bom de você usar a função today é porque amanhã ela vai atualizar para dia 16. Então, os seus documentos sempre estarão atualizados. Tá certo? Então, para eu fazer aqui esse teste lógico para verificar se a data de validade é maior ou igual à data de hoje, eu tenho que usar aqui a função if ou a função se em português. A função se em português. A função if, ela analisa uma condição e depois nos retorna dois valores. Um valor se essa condição for verdadeira e outro valor se essa condição for falsa. Para poder perceber melhor, eu trago aqui a sintaxe da função if. Essa função possui três argumentos. Tem aqui o logical test, tem aqui o value if true e tem aqui o value if false. Então aqui eu faço o teste lógico. Aqui eu vou escrever o valor entre aspas se essa afirmação for verdadeira ou se esse teste for verdadeiro, ou caso contrário, eu vou aqui escrever a informação caso essa afirmação seja falsa. Agora, para fazer esse teste lógico aqui, eu vou usar aqui esse operador. Tem aqui o igual, o maior ou igual, o menor, ou aqui o menor ou igual. Então, aqui eu trago um exemplo para ser mais fácil a gente perceber como aplicar na prática. Mas antes de nós começarmos aqui a meter mão na massa, por exemplo, para quem trabalha na área acadêmica, quer saber se um aluno foi aprovado ou reprovado, pode usar aqui a função if, em que, em função da média, vai definir se o aluno foi aprovado ou não. Se a média for maior ou igual a 10, quer dizer que o aluno foi aprovado, caso contrário, foi reprovado. Na área de vendas, por exemplo, temos lá um grupo de vendedores que fizeram um certo número de vendas. Então, nós queremos saber, por exemplo, se o valor vendido for maior ou igual à meta, quer dizer que o colaborador recebe bônus, caso contrário, não recebe bônus. Então, a função if, ela faz um teste lógico, depois nos diz o resultado, caso seja verdadeiro ou caso seja falso. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui essas idades. Eu quero aqui saber para cada idade se a pessoa é adulta ou adolescente. E a condição é esta: se a idade ela for maior ou igual a 18, quer dizer que a pessoa é adulta, se não, quer dizer que a pessoa é adolescente. Então, como é que eu preencho automaticamente? Primeiro, alguém que não domina Excel, como é que faria isso? Ia chegar aqui e colocar assim, adulto, aqui adolescente e assim por diante. Agora, qual é o grande problema de trabalhar desta maneira? Primeiro, é que você perde muito tempo fazendo aqui esse preenchimento manual. E segundo, você pode cometer aqui um erro devido à fadiga. Então, eu quero te mostrar agora uma maneira para você trabalhar de uma maneira mais eficiente aqui no Excel. Você reduzir horas de trabalho para apenas minutos, para que você não possa mais perder tempo no final de semana
fazendo esse trabalho manual. Então, como automatizar isso? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, eu vou chegar aqui, montar aqui a função if, ok? Então, ele vai pedir aqui o teste lógico, vai ficar assim. Será que esta idade em particular, ela é maior ou igual a 18? Se for verdade, é para exibir qual palavra? É para exibir aqui a palavra adulto, lembrando que essas palavras adulto, adolescente, menor, maior, concluído, atrasado, esperado, deve ser sempre entre aspas, separador aqui. E outro detalhe, para mim o separador aqui é vírgula, para ser pode ser ponto e vírgula. Então aqui vem logical test, depois aqui separador. Então depois disso vou colocar aqui entre aspas, vou colocar aqui adolescente, veja só. E vou dar aqui um enter, vou clicar aqui e a magia acontece. Clico duas vezes, veja só. Uma tarefa que ia me consumir muito tempo, eu fiz aqui em apenas minutos. É assim como trabalho uma pessoa que é especialista em Excel, não perde tempo com tarefas manuais. Então, aqui eu te mostrei como utilizar a função if. Ok, agora vamos lá para o nosso foco, que é aqui. Eu quero te mostrar como saber se um documento está no prazo ou está expirado aqui em função da data de validade e também da data de hoje. Aqui vou montar a função if, que será assim, if esta data, se a data de validade aqui ela for maior ou igual à data de hoje, today como é uma função, você não coloca ela entre aspas, separador. Aqui, value if true. Vou colocar aqui entre aspas, no prazo, separador, entre aspas, aqui expirado. Fecho parênteses, vou dar aqui um enter. Então, veja só, 11 de 2024, quer dizer que está expirado. Eu clicar aqui duas vezes, veja só, no prazo aqui. Perfeito. Agora, aqui, fora eu saber se um documento está no prazo ou expirado, eu quero formatar sempre que o status for expirado, eu quero pintar com a cor vermelha e se for no expirado com a cor vermelha e no prazo com a cor verde. Tudo bem. Agora, vamos lá, um conceito aqui. Eu quero aqui formatar essas células. Primeiro, o que é formatar? Formatar consiste em mudar as propriedades de uma célula. Então, se eu estou aqui nessa célula que tem aqui a cor branca, se eu chego aqui, por exemplo, coloco a cor verde, eu acabei de formatar, dei um novo formato, mudei aqui as características dessa célula. Tudo bem. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, clicar nessa célula e depois colocar aqui a cor vermelho. Perfeito, esperado cor vermelho. Mas qual é o problema de trabalhar desta maneira? Aqui, por exemplo, se eu colocar 2025, o status passa para no prazo, ok? No prazo, mas a cor continua vermelha. Por quê? Porque eu pintei manualmente. E quando você trabalha desta maneira, você vira escravo do Excel. Porque sempre que uma informação muda, você tem um retrabalho que é chegar aqui e alterar a informação. Então, eu quero te mostrar aqui como trabalhar de uma maneira mais eficiente para que você possa reduzir aqui esse trabalho manual. Então, como é que você faz isso? Tem que utilizar aqui o recurso formatação condicional. Mauro, como é que esse recurso formatação condicional funciona? É o seguinte, esse recurso vai formatar uma célula se uma condição for verificada, ok? Então, como é que esse recurso funciona na prática? Vamos lá. Vou aqui selecionar esse bloco. Vou aqui clicar aqui na guia Home. Vou para a formatação condicional. Primeira opção, Highlight Cells Rule. E depois vou para Equal to. Para dizer o que é aqui? É o seguinte, Excel, formate para mim todas as células que encontrar a palavra igual a. Para o caso aqui, vai ser assim, expirado. Então, se for expirado, tens que pintar ou formatar com a cor vermelha. Então, tá aqui, light red, vou deixar aqui em OK. De novo, formação condicional, highlight cells rule, vou para equal to. Agora eu quero no prazo. Agora no prazo não será mais vermelho, mas sim será green, será verde. Vou clicar aqui em OK e aqui está a minha planilha. Então veja só o que vai acontecer agora. Quando eu chego aqui na validade, por exemplo, coloco aqui 2024, como estava antes, ele fica expirado e aqui ele volta para a cor vermelha. Quando você domina o Excel, você é um especialista nessa ferramenta,
você passa a trabalhar com mais confiança, com mais segurança, porque você conhece os princípios, as regras por detrás desta ferramenta. Então, aqui eu te mostrei a primeira solução que era preencher ou formatar aqui apenas a coluna. Tudo bem. Agora, como é que você faz para formatar toda a linha? Onde é aqui onde nós separamos os amadores dos especialistas em Excel, porque essa solução aqui todo mundo consegue mostrar ou aplicar nas suas planilhas, mas essa não é para qualquer um. Então, preste muita atenção aqui nessa solução, porque é a solução que vai te diferenciar dos outros, em que vai te permitir você se destacar no seu local de trabalho. Então, preste bem atenção na formatação que eu vou te mostrar em instantes. Veja só aqui. Vou primeiro aqui montar a função como nós já havíamos visto lá atrás. Será que a validade aqui é maior ou igual a today? Se for verdade, então no prazo, caso contrário, é expirado. Então, está aqui. Então, veja só aqui. Se eu aqui, como eu queria formatar só a coluna, eu selecionei a coluna. Mas aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar aqui todo esse bloco aqui, todos os dados. Aqui fica fácil de eu selecionar, porque eu tenho 5 linhas. Mas agora, se eu tivesse, por exemplo, 100 linhas, 1000 linhas, então seria chato chegar aqui e ir arrastando até lá embaixo com o mouse. Então, vou te mostrar aqui um recurso que faz essa seleção automaticamente para mim. E o recurso chama-se atalho. Mauro, o que são atalhos? Atalho consiste em combinações de teclas que te permitem realizar uma tarefa rapidamente aqui no Excel, sem precisar utilizar o mouse. Quando você utiliza atalho, você passa a ser um profissional mais produtivo e também você passa a economizar tempo aqui no Excel. E quando você utiliza atalho, o atalho te dá um ar de inteligente, porque faz o seu trabalho parecer magia. Veja só aqui. Eu chego aqui, clico, depois Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. E o trabalho e todos os dados aqui estão selecionados. Então, qual atalho eu apliquei aqui? Foi Ctrl mais Shift mais seta. Então, esse foi o atalho que eu usei aqui. Cliquei em Ctrl, segurei, Shift, segurei, seta para a direita, seta para baixo. E aqui consegui pegar todos os dados. Mas se eu tiver 100 linhas, vai funcionar sim. 1000 linhas vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Vai funcionar aqui do mesmo jeito. É o seguinte, nessa aula aqui eu só vou te mostrar apenas esse atalho para que a aula não fique longa. Mas nessa formação completa eu exploro lá mais atalhos para que você se torne cada vez mais produtivo aqui no Excel. Então, veja só aqui, eu já selecionei aqui todas as células. Como é que eu prossigo aqui? Aqui na formatação condicional, como eu quero aqui destacar toda a linha, não pode mais ser essa primeira opção. Tem que ser aqui, New Rule. Vou clicar aqui em New Rule. E chegado aqui, veja só, o que eu quero aqui? Eu quero com que o Excel ele analise cada linha e formate sempre que ele encontrar a palavra expirado, ok? Então, para ele poder fazer aqui essa detecção, precisa fazer o que? Precisa de utilizar uma fórmula. Então, vou usar essa opção aqui. Use a formula to determine which cells to format. Vou clicar aqui e nesse campo é onde eu vou inserir efetivamente a fórmula, que será o quê? Eu vou analisar, será que esta célula aqui é igual a, vou colocar aqui entre aspas, expirado. Só isso. Mas agora preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora, porque se você não ficar aqui atento, já pegar esse conceito e aplicar no seu local de trabalho não vai funcionar. Por causa de um detalhe muito importante que eu quero te mostrar agora. Quando eu cliquei nesta célula aqui, o que aconteceu? O Excel aqui exibiu, ou aqui colocou esse dólar antes do D, esse dólar antes do 4. Esse dólar aqui significa trancar. Então, o Excel acaba de trancar tanto a coluna como a linha. Ou seja, ele nunca mais vai sair dessa célula, porque tanto a célula, tanto a coluna como a linha estão trancados. Ok? Estão trancados. Então, como é que eu faço para tornar aqui essa fórmula dinâmica?
eu preciso de fazer o quê? Aqui preciso de libertar aqui a linha. Porque eu quero com que, numa primeira fase, ele formata aqui a linha 4, depois a linha 5, depois a linha 6, assim por diante. Mas isso nunca vai acontecer enquanto a linha que estiver trancada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chegar aqui nesse dólar aqui no 4, eu vou remover. Então, assim, eu deixei apenas a coluna trancada, porque é na coluna D que tenho aqui a coluna status. Mas a linha 4 agora já está livre. Então, assim, ele vai poder aqui descer e fazer as formatações para os demais. Perfeito. Então, nessa primeira parte aqui já está concluído. Então, eu vou dizer o seguinte para o Excel. Excel é o seguinte: formate sempre que você encontrar o status esperado. Ele disse: tá bem, Mauro, percebi. Quando eu encontrar o status esperado, vou formatar. Mas é para eu aplicar qual formatação? Por ele dizer o seguinte aqui, que nenhuma formatação definida. Então, aqui no Format, eu vou clicar, veja só, vou para Fill. O que é Fill, Mauro? Fill é preenchimento. Esta célula aqui tem um preenchimento verde. Então, aqui no Fill, eu vou escolher aqui a cor vermelha, porque esperado é algo negativo, né? Merece a nossa atenção. Então, vou clicar aqui em OK e veja só. Fill aqui, vou aqui escolher a cor vermelha. Então, depois disso, vou clicar aqui em OK. E veja só, eu já tenho aqui toda a minha planilha devidamente preenchida. Então, sempre que o status for expirado, veja só, fica com a cor vermelha. Mas aqui, quando eu mudo a informação para, por acaso aqui, eu estendi a validade, agora vai até 2025. Aqui está no prazo e ele perdeu a formatação. Então, assim, a sua planilha ela vira automática. Por quê? Porque eu apliquei aqui a formatação condicional, que é um recurso que ele aplica a formatação se uma condição ela for verificada. Então, para essa aula é tudo. Tchau, tchau e até a próxima.